Olá, colegas contabilistas, eu sou José Adriano Pinto, diretor de editorial e produtos da IOB, também contador. Estou aqui para falar um pouco da escrituração contábil digital e do SPED. Em termos de SPED, trata-se de um grande projeto que tem como subprojetos nota fiscal eletrônica, escrituração fiscal digital, EFD, também conhecido como SPED fiscal, e escrituração contábil digital, ECD, também conhecido como SPED contábil. Esses projetos têm alguns objetivos, dentre eles, simplificar as obrigações acessórias, que hoje são mais de 170, e diminuir a sonegação e as fraudes. Nesse fluxo de demanda, nós tentamos aqui apresentar a forma com que esses arquivos chegam ao repositório nacional e podem, nesse momento, serem analisados, fiscalizados e cruzados. Porque o acesso ao repositório é feito pela Receita Federal, pelas Secretarias de Fazenda e por outros órgãos que, eventualmente, tenham direito a acessar tais informações. Então, eventualmente, CVM, SUSEP, por exemplo, e, no futuro, prefeituras municipais também. Nós, na IOB, fizemos uma pesquisa sobre como as empresas se viam em relação ao SPED no aspecto de segurança. E a maior parte delas demonstrou que estão muito inseguras, pois apenas entre 14% e 16% se colocaram como totalmente seguras em relação a informações, processos, sistemas e cadastros. Isso se deve a quê? Principalmente ao fato dos livros que estão sendo substituídos e das informações que estão ali dentro. Então, quando nós falamos da escrituração contábil digital, nós estamos falando que aqueles livros em papel que eram gerados, autenticados e guardados e eventualmente fiscalizados, eles passam a ser entregues de maneira constante, digitalmente, o que facilita a fiscalização pelo fisco a qualquer momento. Então, na parte contábil, nós estamos falando de diário, razão, balancete, as demonstrações e algumas obrigações digitais também. Então, por exemplo, a IN 86 e o MANAD contábil, para quem entregar a escrituração contábil digital, não há necessidade de manter para o mesmo período. Então, já são algumas obrigações que deixam de ser necessárias. Em termos de obrigatoriedade, no ano passado, entre 8 e 9 mil empresas que tinham acompanhamento diferenciado e eram do lucro real, tiveram que entregar a ECD referente a 2008. Agora, até 30 de junho, todas as empresas de lucro real, então todas, existe uma estimativa que são entre 130 mil e 170 mil empresas, todas essas têm que entregar a escrituração contábil digital até 30 de junho. E aquelas que optarem pelo RTT, que é o regime de transição, terão também que entregar a FCONT até 30 de novembro. Para as empresas de lucro presumido, ainda não há a obrigatoriedade. Então, ela pode ocorrer o ano que vem, como pode ser mais para frente. Em termos de multa, a multa ainda existente para o SPED contábil é a mesma do ano passado, que é uma multa de R$5 mil por mês de atraso. Então, é uma multa baixa, nós acreditamos que essas penalidades elas podem ser estendidas a outras situações e outras penalidades previstas na legislação, como, por exemplo, da IN 86, que chega até 1% da receita bruta. Então, tem esse ponto de atenção. A não entrega do SPED contábil, por exemplo, até 30 de junho, não é apenas uma multa de R$5 mil se entregar até 31 de julho. Podem existir outras sanções, além de aguçar o fisco no sentido de ter uma curiosidade do porquê a empresa não conseguiu entregar aquilo e aí pode-se abrir outras fiscalizações. Certificado digital é uma coisa muito importante porque determina que quem está entregando aquele arquivo é a empresa, é o contador. Então não tem como depois dizer que não foi eu, não foi a empresa que transmitiu o arquivo. Então, do lado da empresa tem também essa responsabilidade. Então, no caso do SPED contábil, é o EPF e o ECPF que deve ser utilizado para a transmissão da escrituração contábil digital. Existem algumas etapas previstas para a evolução da escrituração contábil digital. Então, em termos de ECD,
Download dos dados é uma coisa que está previsto para ser disponibilizada, inclusão das demais pessoas jurídicas e também outras manutenções no próprio PVA, que é o software gratuito para transmissão, validação e assinatura do arquivo digital. A FConte tem ainda a disponibilização esse ano, então deve ser o último ano da FConte em função de vir aí o Elalur. Então o Elalur está previsto para começar o projeto piloto no meio desse ano de 2010 e passar a ser obrigatório a partir do ano que vem. Então, obviamente que isso depende da evolução do projeto piloto para que efetivamente se torne obrigatório. Nesse ponto, é importante que as empresas estejam acompanhando o que está acontecendo, dentro do possível, que se candidatem a participar do projeto piloto, porque isso traz uma interação maior com o fisco, com as outras empresas, para facilitar a solução de eventuais situações que lá na frente pode trazer uma fiscalização ou uma autuação. Dentro do Elalur, vai ser desenvolvido um PVA, vão ter todo o módulo de validação, consumo, o próprio download, né, dessas informações. Existe uma previsão no futuro das empresas receberem o Lalur pré-pronto, então para fazer uma análise, conferência, ajustes e então transmitir, da mesma forma que existe essa previsão também no futuro para as pessoas físicas receberem as declarações de imposto de renda pré-prontas e fazer dessa mesma forma. O principal objetivo do Lalur é unificar FConte e DIPJ, esse é a principal, o que se espera, né, como objetivo dele. Com relação ao SPED em si versus escrituração contábil digital, nós apontamos aqui alguns pontos de atenção. Então, informação em tempo real. Então, mesmo que o SPED contábil seja entregue até 30 de junho do ano seguinte, no momento da emissão da nota fiscal eletrônica, para quem não está obrigado na nota eletrônica, compra de uma empresa que está obrigada à nota eletrônica. Então, essa informação está indo para o Repositório Nacional e será utilizada pela Receita Federal, pela Secretaria de Fazenda, para se cruzar com outras informações. A visibilidade, então, antes do SPED contábil, apenas as empresas intimadas entregavam a IN 86 com as informações da empresa toda. Agora, todas as empresas de lucro real têm que entregar anualmente as informações contábeis da empresa. Então, isso aumenta a visibilidade da empresa. Quem nunca entregou uma IN 86 não tem nem noção do que é abrir a empresa nessa forma para fiscalização. Cruzamentos, tudo vai ser cruzado com tudo. Então, SPED fiscal, contábil, nota fiscal eletrônica. Então, tem que ter um cuidado, tem que ter uma integração dos sistemas, tomar um cuidado no que está sendo feito na escrituração contábil digital, porque ela tem que refletir a contabilidade realizada no ano anterior. Então, eventuais ajustes em TXT são realmente muito perigosos. Certificação digital, nós já comentamos, tem que ser preparado, tem que se verificar isso com antecedência, senão, lá na hora de transmitir, vai dar problema. Autuação retroativa. Então, o fisco tem até 5 anos para fiscalizar tudo que as empresas entregam, né? Vocês estão cansados de saber disso. Porém, o que muda agora? O que o fisco evoluir tecnologicamente, ele vai tirar proveito disso em até 5 anos. Então, hoje ele já se utiliza de uma estrutura muito parruda. Temos, por exemplo, o T-Rex, que é o maior computador do mundo, que desde 2006 a Receita Federal utiliza. Tem o ARPIA, que é um software desenvolvido pelo ITA e pela Unicamp para validação de informações. Existe o Contágio e muitos outros softwares e situações que o fisco está investindo. Então, tanto a Secretaria de Fazenda quanto a Receita Federal continuam investindo muito nisso. Tem que ter uma preocupação com o que está sendo gerado. Pessoas, o perfil e a capacitação das pessoas que estão envolvidas no processo. Então, tem que ter uma preocupação com isso. Se deixar para a última hora, as pessoas não vão saber o que e como fazer. A parte de cadastros, então, clientes e fornecedores, classificação fiscal, tudo isso gera impacto não só na nota eletrônica, na escrituração fiscal, mas, consequentemente, na escrituração contábil e nos cruzamentos da empresa como um todo. Bom, espero ter conseguido aí atingir o objetivo de levar para vocês um pouco do que é a escrituração contábil digital e do SPED. Muito obrigado.